Olá, muito boa tarde. A revista Audácia é publicada há 50 anos. Um projeto missionário para a juventude que vai ser apresentado daqui a pouco pelo seu diretor, o irmão Bernardino Frutuoso. Primeiro mostramos notícias que fazem a atualidade religiosa. Declarações não bastam para pôr fim ao conflito no Sudão do Sul. São necessárias ajudas concretas às populações. O encontro semanal do Papa na audiência pública foi a ocasião para deixar alertas públicos para a situação que se vive no Sudão do Sul, um conflito fratricida e uma grave crise alimentar que condena a população, nomeadamente crianças. Um drama que exige mais do que declarações. É più che mai necessario l'impegno di tutti a non fermarsi solo a dichiarazioni, ma a rendere concreti gli aiuti alimentari e a permettere che possano giungere alle popolazioni sofferenti. O Papa pediu também o empenho de todos na proteção da criação, abandonando egoísmos e cuidando da casa comum. E deu um exemplo: a água. L'acqua è una cosa bellissima, è tanto importante. L'acqua ci dà la vita, ci aiuta in tutto, ma per sfruttare i minerali come si contamina l'acqua e si sporca la creazione. Depois de valorizar a beleza da criação, o Papa agradeceu a beleza da apresentação dos artistas de circo, porque a beleza é uma estrada para chegar a Deus. Os católicos e a democracia, o tema para uma conferência, para um diálogo com o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa chegou a um auditório para iniciar o ciclo de conferências Nova Ágora. A iniciativa era da Diocese de Braga, a de origem do Presidente da República, que se preparou para uma comunicação que foi também um testemunho da sua história de vida, que sempre incluiu duas características: a participação política e a militância católica. O presidente de todos os portugueses apresentou o seu testemunho, que é o de professor de Direito, bem conhecedor do caminho rumo à conquista democrática. E começou precisamente por aí, por referir as lições que Portugal aprendeu antes do 25 de Abril, na Primeira República com a questão religiosa e no regime concordatário de meados do século XX, que nem sempre permitiu a independência mútua. Duas situações a evitar no caminho para a democracia. Primeira, não mais haver da parte do Estado um comportamento que ressuscitasse o confronto com a Igreja Católica. Segunda, não mais uma situação em que a Igreja Católica pudesse correr o risco de ficar dependente excessivamente do poder político do Estado. E estes alertas marcaram a ação de muitos políticos no período anterior aos dias de liberdade, nomeadamente os católicos. Repartiam-se por várias fações nos dias da Revolução e por diversas bancadas desde a Constituinte, mas marcaram o início da democracia. O núcleo duro da democracia portuguesa, que ainda hoje corresponde a um sistema partidário dos mais estáveis na Europa, esse núcleo duro tinha como uma das componentes, não a única, mas como uma das componentes, o pensamento católico social, repartido, dividido por vários partidos. Capítulos de uma história que se revê na atualidade pela importância que o catolicismo teve, tem e promete continuar a ter enquanto fator de inclusão social. A Igreja, enquanto povo de Deus, a Igreja Católica, constitui hoje um fator de integração, de inclusão social.
nas suas posições em relação aos migrantes, emigrantes e imigrantes, em relação aos refugiados. E um fator de contenção daquilo que se tem chamado movimentos populistas existentes noutras sociedades. Apresentado o testemunho sobre os católicos e a democracia, o Presidente da República permitiu o que nem sempre acontece: responder a perguntas dos que assistiram ao início do ciclo Nova Ágora. Primeiro o tema da eutanásia, depois finanças e economia, até outra questão da Assembleia, apresentada pelo moderador da sessão, o cônego João Aguiar Campos. Senhor Presidente da República, depois de terminar os seus mandatos, como gostaria de ficar lembrado? Como presidente católico? Como presidente otimista? Como presidente dos afetos? Ou como presidente da geringonça? Sabe que por acaso nunca tinha pensado nisso. Não me preocupa minimamente como é que os portugueses vão pensar em mim. Eu não tenciono escrever memórias do meu mandato. Não tenciono o que eu tiver a dizer, digo durante o mandato. Depois, o que é que as pessoas pensam do que eu fiz? Eu digo-lhes sinceramente que é muito menos importante do que o dever de consciência que eu sinto de fazer uma coisa ou outra. A história julgará. E, por isso, o Presidente Marcelo continua sempre próximo de todas as pessoas, não de todas as expressões. Geringonça é uma delas. É uma expressão que eu nunca utilizo. Eu digo sempre a fórmula governativa existente. Fórmulas de Marcelo Rebelo de Sousa, partilhadas no decorrer de uma conversa que mostrou também a forma como exerce o mandato de Presidente da República. Não apenas pelo que disse, sobretudo pela forma como continua a estar entre todos os cidadãos. Assim era Marcelo Rebelo de Sousa e assim continua a ser o Presidente da República. O historiador Luís Salgado Matos lançou uma obra onde defende a existência do Patriarcado de Portugal. Foi lançado em Lisboa o livro O Patriarcado de Portugal, 3 séculos de uma instituição lisboeta, nacional e católica, 1716-2016. Nessa obra, o autor realça que este livro de conjunto começa por uma pergunta inicial. Quando, no século XVIII, é constituído o Patriarcado de Lisboa, qual é a ideia que existe de patriarcado? O meu livro procura ver como é que o patriarcado funciona na sua época de glória, meados do século XVIII, na sua época de maior crise, século XIX, e na sua época de estabilização, século XX. E depois proponho conclusões sobre o futuro. É sinal de que o patriarcado ainda diz alguma coisa, e até muita coisa, aos interessados e aos historiadores e sociólogos em particular. Esta obra tem um título desafiante, porque falar do patriarcado de Portugal é falar mais do que aquilo que nós normalmente falamos. Para o historiador, a ideia de patriarcado coincide com uma ideia universal de Portugal. O nosso país ultrapassa fronteiras. A sua gesta missionária e expansiva estão para além das linhas territoriais. O patriarcado coincide com uma ideia universal de Portugal. Talvez a única ideia universal que tenha havido em Portugal. As missões cristãs, católicas. E, nesse sentido, o patriarcado simboliza algo que ainda hoje é válido e duradouro, a saber, a ideia de que Portugal deve estar ao serviço de uma causa universalizante.
é olharem para o Patriarcado de Lisboa no seu aspecto simbólico e nacional, isto é, num estado de ordens, como é a tese do professor Salgado Matos, o Patriarcado de Lisboa, por excelência, representou e ainda poderá representar a simbologia de um Portugal cosmopolita, de um Portugal ecuménico, de um Portugal que vai além de si próprio. Com 300 anos de história, o nome de Patriarcado foi dado primeiro a uma parte da diocese e depois ao seu conjunto. A capa do livro contém um mapa com as fronteiras administrativas do Patriarcado de Portugal, porque este é constituído a partir da Capela Real. E o rei era rei para todo o país e não apenas para Lisboa. O Patriarcado foi constituído como Patriarcado de Portugal, porque o Patriarcado é constituído a partir da Capela Real. E o rei era rei para todo o país, não era rei só para Lisboa. Lisboa era a capital. Por outro lado, e em termos de filosofia política do século XVIII, e ainda no princípio do século XIX, a capital representa o todo. No livro, O Patriarcado de Portugal, 3 séculos de uma instituição lisboeta, nacional e católica, 1716-2016, uma obra lançada nas celebrações dos 300 anos do Patriarcado de Lisboa e que dá uma visão simbólica e universalizante do conceito de patriarcado. No portal agência.eclesia.pt encontra estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Começou em novembro de 1967 e não mais deixou de apresentar a missão à juventude audaz. A Audácia está a assinalar 50 anos de existência e é sobre este projeto que agora falamos, contando com a presença do diretor desta revista, o irmão Bernardino Frutuoso. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Para nos falar desta revista Audácia, está aqui o primeiro número e neste primeiro número diz o editorial que ela nasceu para ser uma revista da juventude generosa. Para que públicos queria de facto queriam chegar os missionários combonianos? Pertence de facto aos missionários combonianos esta revista e com que mensagem queriam chegar à juventude? Bom, essa revista começou, como disseste bem, no ano 1966, e com esse objetivo de chegar à juventude, bem na linha da revista Alemar, que já existia há 10 anos, que era para o público adulto. Então, quando íamos nas paróquias, nas escolas, a falar das missões, diziam, e então para as crianças e para os adolescentes não há nenhuma revista. Então, com essa inquietude, nasceu a revista Audácia. O objetivo não é uma revista religiosa, propriamente dita, é mais uma revista educativa, pedagógica, que quer apresentar às crianças e aos adolescentes de Portugal a dimensão do mundo. É como abrir uma janela ao mundo em que eles podem conhecer outros povos, outras culturas e também, evidentemente, o trabalho que os missionários e as missionárias realizam em todo o mundo. Essa temática missionária é central? Essa temática é central, pois, como disseste bem, a nossa revista é editada pelos missionários combonianos, um instituto missionário já com mais de um século, fundado por São Daniel Comboni, que tem como objetivo, ou tinha primeiro, evangelizar a África. E depois se estendeu à América Latina e também à Ásia. E a revista transmite também, sobretudo, os testemunhos desses homens e mulheres que anunciam Jesus noutras partes do mundo. A começar pelo diretor, o missionário que escreve o editorial e que neste primeiro editorial assina só o padre missionário. Há sempre essa dimensão testemunhal e que querem dirigir a quem se preocupa por construir o amanhã. Notei que neste primeiro editorial há essa preocupação de falar aos jovens de cabeça erguida. Exatamente, porque nós pretendemos que a revista forme as crianças e adolescentes de uma maneira integral, em valores, em virtudes, aqueles que podem ajudá-los a construir uma visão também
crítica e positiva do mundo em que vivemos, envolvendo-os nesta construção de um mundo mais justo, mais fraterno, que se vai construindo também desde os primeiros anos, com os mais novos. Que secções marcaram a revista desde os seus inícios? Pois, a revista desde o início tinha umas secções mais ou menos, que agora com os tempos mudaram, cresceu também, já não é tão pequeninha, já também cresceu em anos e em tamanho. Tem a banda desenhada, sempre, é uma característica da Audácia. Aí tínhamos uma personagem muito famosa, o Bongo, que aparecia já aí na primeira edição da Audácia, e depois outras personagens que se foram criando ao longo dos anos. E também tem outro tipo, agora tem secções bíblicas, tem os passatempos, tem cultura, tem desporto, tem literatura. A Alice Vieira, uma escritora conhecida e colaboradora de longa data nesta revista. Colaboradora de longa data da Audácia. Então há um leque grande de temas que são tratados na revista com esse objetivo, que são os lemas da Audácia, que é informar, inspirar e divertir. Informar, sobretudo, sobre esses países de missão. Vejo, por exemplo, neste primeiro número que falam sobre o país do cobre, a Zâmbia. Sim. Há sempre essa preocupação por trazer os ambientes da missão para os jovens leitores? Sim, é essa preocupação de que os jovens leitores percebam que o mundo é grande e que é na riqueza que nós podemos complementar-nos e podemos crescer num mundo melhor. Então há sempre essa ideia de que nós queremos dar às crianças e aos adolescentes, de que as riquezas dos outros também nos ajudam a crescer como pessoas. E no caso as crianças portuguesas que, ao conhecer um país e uma cultura diferente da América, da África ou da Ásia, eu também me estou a enriquecer como pessoa. Uma revista que está agora a assinalar 50 anos, esta revista Audácia. Ao longo destas 5 décadas, a preocupação editorial fundamental, creio que se manteve. As secções que foram apresentando ao longo da história desta revista foram também permanecendo? Essencialmente, digamos que os objetivos se foram mantendo ao longo dos anos, mas as secções foram mudando porque também a realidade foi mudando dos jovens e então a linguagem é diferente. As bandas desenhadas de há 50 anos, evidentemente, não são as mesmas de agora, ou a maneira como se escreve hoje não é como se escrevia antes. Agora nós damos mais importância aos desenhos, à parte visual, que não era tão importante há uns anos atrás. Mas sabemos que nos tempos modernos a comunicação faz-se muito mais por imagens e por pequenas mensagens do que por discursos muito compridos, não é? Os jovens dizem que já não leem muito, ainda leem, a Audácia ainda tem muitos assinantes. Mas, a quantos leitores chega? A quantos assinantes chega? Agora estamos por 15 mil, mais ou menos. Também a população e os filhos diminuíram, sim, mas ainda assim penso que temos um bom número de assinantes e, sobretudo, porque não é só o assinante que lê a revista, senão que chega à casa e lê a família toda. Temos até pessoas de 80 anos que leem, até gostam mais da Audácia que da Aleimar, porque é mais fácil a leitura, precisamente por este tipo de comunicação que se faz mais imediata com a Audácia, com os desenhos e com as imagens. 2 revistas dos missionários combonianos sobre o tema da missão. A revista Audácia, em concreto, de que forma é que foi migrando também para os ambientes digitais, para novas formas de comunicação? É evidente que no mundo de hoje é fundamental a comunicação no mundo digital. Então, a Audácia também já há muitos anos que temos a página web, desde os anos 95, se não me engano, que fomos dos primeiros a ter. Também a página se foi renovando, como é lógico. O ano passado foi renovada, está muito mais interativa, muito mais fácil dos jovens poderem aceder a ela. E também nas redes sociais estamos presentes e há bastantes seguidores, tanto numa como noutra. Sabemos que a interação é bastante grande. A revista é uma forma de proporem a vossa forma de ser missionários aos adolescentes e jovens? Não é o objetivo fundamental, mas evidentemente que está implícito na mensagem que transmitimos. E, efetivamente, muitos dos jovens, ao longo destas décadas que chegaram e
que homens e mulheres, rapazes e raparigas que quiseram ser missionários, foi através da leitura da Audácia e da Alemar, que suscita realmente esse desejo de entregar a vida para servir os mais pobres e abandonados. E que preocupação passam também para as novas gerações pela defesa da justiça e da paz ao informarem sobre muitas latitudes onde esses direitos fundamentais não são observados? Evidentemente que queremos, como queria Jesus, construir um mundo diferente, melhor, mais fraterno, com mais justiça, com mais paz. Então, esses valores estão sempre presentes na revista. E penso que os jovens e os adolescentes e as crianças, já desde pequeninhos, vão assumindo e compreendendo esses valores. E nós propomos sempre pequenos gestos. Por exemplo, para dar agora fizemos uma campanha, mesmo colaborando com outras instituições, para plantar árvores. Não? Por exemplo, a Quercus ofereceu-nos as sementes que nós dávamos depois grátis e distribuíamos aos leitores da revista para que eles pudessem também, digamos, apadrinhar uma árvore, fazê-la crescer, para gerar este sentido de que o mundo pode ser diferente quando eu também colaboro para fazê-lo diferente. E não só sou observador, mas sou ator. Uma última questão, o irmão Bernardino Frutuoso, diretor da revista Audácia, de que forma é que estes 50 anos se vão assinalando nestes meses? Pois estamos a trabalhar, as efemérides não são muito grandes, sobretudo a apresentação da revista, renovamos a página web, estamos a renovar um pouco a nossa presença nas redes sociais, tentamos dar uma paginação diferente também à Audácia para ser mais atraente e impactar mais na juventude, é sobre tudo isso. E estamos a fazer estas pequenas iniciativas, como aquela que acabei de mencionar com as sementes e outras que vão ao longo do ano, até fim deste ano, até novembro, continuaremos a celebrar estes 50 anos da Audácia. Felicidades para este projeto editorial de divulgação da missão e obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Nós, mais logo, pode seguir-nos também na rádio, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã, se os quiser.